Jeremias 39, versos 1 a 18. Jerusalém é cercada, invadida, queimada e destruída. O fato vem narrado também em 52, versos de 1 a 16, em 2 Reis 25, de 1 a 12 e em 2 Crônicas 36, de 17 a 21. Nabucodonosor, sabendo da advertência que de longa data Jeremias viera fazendo a Jerusalém para que se lhe submetesse, agora se dispõe a conferir ao profeta qualquer honraria que ele queira aceitar, até mesmo um lugar digno na corte babilônica. Vide versos 11 a 14 e capítulo 40, versos de 1 a 6. Versos 1 e 2. Nesse sítio de 18 meses, os inimigos cerraram os muros da cidade, bloquearam todas as entradas e saídas, todos os suprimentos de alimento e tanta água quanto conseguiram, para que a fome, a sede e as doenças finalmente enfraquecessem os moradores sitiados da cidade, o que os tornaria facilmente conquistáveis. Verso 3. Assentaram. Isso cumpre o capítulo 1, verso 15. Uma solene reunião de julgamentos que expressa a ocupação total da cidade. Tomaram conta dos negócios da cidade capturada. Porta do meio. Um portão no muro que dividia a cidade de Jerusalém, parte alta da cidade, Monte Sião, da cidade baixa ao norte. Nergal-Sarezer era um dos genros de Nabucodonosor, seu segundo sucessor, e depois do assassinato de Evil-Merodach, 560 a.C., se apoderou do trono. Rabi, um título oficial, chefe dos oficiais. Um grande prisma de barro encontrado na Babilônia com a relação dos altos oficiais da corte ajuda-nos a entender esses nomes. Os nomes são formados com os de deuses babilônicos. Nergal, Nebo. Verso 4 a 10. Essa seção contém alguns acontecimentos que tiveram lugar um mês mais tarde. Capítulo 52, versos 12 a 16. 1 Reis 25, versos 8 a 12. Verso 4. Porta, 2 muros. No lado sul da cidade. O jardim do rei ficava próximo do poço de Siloé, Neemias 3,15, sendo conhecido como Porta da Fonte. Caminho da Campina. Arabá, a direção do profundo vale, através do qual fluía o Jordão e onde fica o Mar Morto. Deuteronômio 1, verso 1 e 3, verso 17. Verso 5. Ribla. Entre as serras do Líbano e do Hermon, cerca de 160 quilômetros ao norte de Dan e 130 quilômetros ao sul de Ramate. Era uma planície fértil que oferecia abundantes suprimentos. Pronunciou a sentença. Zedequias fizera juramento de lealdade a Nabucodonosor, mas quebrou o juramento, segundo Crônicas 36, verso 13. Por conta disso, Zedequias recebeu um juízo terrível. A morte de seus filhos, verso 6, a morte de seus nobres, verso 6, a perda dos olhos, verso 7, a perda da liberdade, verso 7, e seu exílio na Babilônia, verso 7. Verso 7, vazou os olhos a Zedequias. Isso harmoniza as profecias de Jeremias, Jeremias 32, 4 e de Ezequiel, Ezequiel 12, verso 13, que predisseram em conjunto que Zedequias veria o rei da Babilônia, mas não a sua capital. Verso 9, Nebuzaradã era um general. Esse nome tem sido encontrado em diversas listas babilônicas com o título de padeiro-mor. Sendo comum naquele período, não podemos ter certeza de que a pessoa bíblica seja a mesma mencionada naquelas listas. Versos 11 a 14. Provavelmente, Nabucodonosor tomou conhecimento das profecias de Jeremias, de submissão do povo de Judá ao jugo babilônico, pelos desertores. Verso 9, capítulo 38, verso 19.
Possivelmente o consideravam simpatizante da Babilônia. A despeito de qualquer conjectura, percebe-se que Nabucodonosor se preocupava com Jeremias, muito embora saibamos que Jeremias não era pró-Babilônia. Vide capítulo 25, verso 12. Mas simplesmente declarava a sentença que Deus pronunciara contra seu povo. Verso 14. Trata-se de um resumo geral do que vem a ser dito em 40, versos 1 a 6. Gedalias. Seu pai, Aicão, 20 anos antes, fora instrumento de salvação da vida de Jeremias. Capítulo 26, verso 24. Ele o levara para o palácio do governador, a sede do que restava de governo para o povo daquela área. Capítulo 40, verso 5. Era membro de uma proeminente família judaica. Provavelmente governara por 5 anos. A terceira deportação pode ter sido resultado do assassinato de Gedalias. Versos 15 a 18. Formam suplemento do capítulo 38. Esses versos relacionam-se a um período anterior à captura de Jerusalém, capítulo 39, versos 1 a 14, e tratam de uma promessa ao etíope Ebed-Meleque, o qual salvara sua vida da cisterna, capítulo 38, versos 7 a 13. Numa época de desgraça nacional, o mais alto prêmio que se oferece é a simples sobrevivência. O crente não exige prosperidade no mundo maligno. Verso 15. Estando ele ainda detido no átrio da guarda, ou seja, antes da cidade cair. Capítulo 38, versos 13 e 28. Verso 17. Homens a quem temes. Talvez os príncipes de Zedequias que estivessem planejando vingança contra aquele que salvara a vida de Jeremias. Capítulo 38, versos 7 a 13. Verso 18. Despojo. Vide 21, verso 9 e nota. Expressão idiomática hebraica que denota segurança pessoal. Confiaste em mim. A fé em Deus como condição da vida. Romanos 3, versos 21 a 31, se tipifica nesse incidente. Nota. Os capítulos 40 a 44 relatam os acontecimentos da vida de Jeremias após a captura de Jerusalém pelos caldeus em 586 a.C., até ser levado para o Egito, para o restante do povo que para lá fugira depois de mais uma rebelião contra os caldeus.